Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Conversa Aberta aqui pela sua TV 15. A nossa conversa hoje é com Janine Lucena, que é ex-secretária de Saúde de João Pessoa. Ela que é candidata a suplente de senador pela candidatura do senador veneziano Vital do Rego, que é candidata à reeleição. Janine, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Polião, é um prazer estar aqui com você para esse bate-papo. Boa noite e boa noite a todos que estão nos assistindo. Você vem de uma família tradicional da política paraibana, principalmente da política recente da Paraíba, Cícero Lucena, Laura Emília Lucena, Mercinho Lucena. Como é que surgiu essa vontade de passar dos bastidores para a linha de frente da política? Na verdade, eu levo isso mais como uma missão. Como você falou, nós sempre fomos dessa parte de bastidor e não tínhamos intenção política nenhuma. Mas, como somos de uma família política, realmente isso está desde sempre na nossa vida. Há mais de 30 anos que eu convivo com meus pais nesse mundo e sempre o serviço e o servir está dentro da nossa casa. Agora foi um convite realmente inesperado, mas que muito me honrou. Quando o veneziano me convidou para ser a primeira suplente dele, e aceitei isso como verdadeiramente uma missão, para a gente tentar ajudar ainda mais o que a gente já vem fazendo nos bastidores, o que o governador Cícero faz, o que Messinho também faz e o que Laura Emília, minha mãe, tão bem faz, que é ajudar as pessoas. Então, estou feliz em estar agora com o Vené, e estou preparada para ajudar ele nessa missão. Uma vantagem é que vocês conhecem muito bem o estado da Paraíba como um todo, não é só João Pessoa, né? Vocês são muito ligados aqui a João Pessoa, mas o fato de seu pai já ter sido governador, isso facilita muito o conhecimento dos problemas do estado da Paraíba. É verdade, ele foi além de governador, ele já foi senador também, já foi ministro, então temos o conhecimento realmente do que a população no geral no estado da Paraíba precisa. A gente sempre faz essa pergunta ao candidato titular, o que faz um senador, mas o que faz uma suplente de senador? Com certeza, inclusive a gente já conversou sobre isso, eu e Vené, nós vamos estar juntos nos projetos, apoiando, ajudando, levando para a Vené aquilo que a gente acha que é importante para a população. Vou levantar a bandeira, sem dúvida alguma, das mulheres, então, como suplente, a gente vai estar no mesmo projeto que Vené. Estaremos juntos, lado a lado, trazendo emendas para os municípios e os projetos especiais que a gente precisa realmente fazer com que a gestão pública ela seja mais eficiente e mais eficaz. E eu quero ter um olhar muito especial para a questão das mulheres, não só no combate à violência contra a mulher, mas também na parte do empreendedorismo, de dar oportunidades, da mulher, dela poder... na parte de geração de emprego, de renda, a mulher ela precisa ter esse apoio e, em especial, as mães atípicas, as mulheres que são abandonadas. A grande maioria das mães atípicas, quem é mãe atípica sabe disso, a grande maioria delas são abandonadas pelo parceiro e pela sociedade como um todo. Isso é uma realidade que não é só aqui em João Pessoa, na área metropolitana, isso é no estado inteiro, principalmente no interior do estado, que a gente vê muito isso aí. É realmente um público que é muito esquecido. E é uma bandeira que eu vou levantar e tenho certeza que Vené vai estar junto comigo nessa. Quer dizer que a área de saúde vai ficar em segundo plano? Esse vai ser seu primeiro plano político? Não, de jeito nenhum. Isso faz parte também, essa parte das mães atípicas, tudo isso engloba essa parte da saúde também. E foi justamente como secretária executiva de saúde que eu pude ver e vivenciar mais de perto essa questão. Se você perguntar a qualquer pessoa o que é que você quer fazer, se tirar na loteria, vou botar uma empresa, quer ser empreendedor, esse empreendedorismo feminino, você queria trabalhar em que área especificamente? Precisamente no início, nos pequenos empresários, e isso é muito bacana porque assim, já é uma visão de veneziano, que ele foi inclusive relator da questão do SuperMEI, que aumentou o teto do faturamento dos microempreendedores individuais. Então, é isso que a gente precisa, dar esse pontapé inicial para as mulheres, para que elas consigam, além disso, a gente precisa mostrar para elas e dar a possibilidade delas iniciarem isso, mas a gente também precisa ser a rede de apoio dessas mulheres, porque muitas delas não têm com quem deixar os filhos, elas vivem em função dessa criança. Então, a gente precisa criar políticas públicas que abranjam isso como um todo. Não é só colocar a mulher para trabalhar, não é só dar condições à mulher empreender. A gente precisa também cuidar do resto,
porque muitas vezes ela é sozinha e ela não consegue fazer isso, porque ela vive em função do filho. Voltando à questão da saúde, uma coisa é a saúde em João Pessoa, aqui na região metropolitana tem vários hospitais, uma estrutura melhor, mas se você parte para o interior do estado, você sabe que tem uma necessidade muito grande até de serviços básicos, né? Por exemplo, eu tiro por Campina Grande, onde eu sou baseado, lá a gente tem uma maternidade que atende praticamente todos os municípios da região. Você como senadora, pretende trabalhar nessa área também de levar a saúde, melhorar a saúde dos pequenos municípios? Não tenha dúvida. Isso foi algo que ficou muito claro para mim durante essa gestão da Secretaria de Saúde. Todo o estado da Paraíba, ele vem ser atendido em João Pessoa. Então, hoje, a rede municipal de saúde, ela é sobrecarregada porque ela tem todos os municípios. Então, para mim, é claro que no interior não existe essa assistência, né? Então, termina sobrecarregando. Para você ter ideia, João Pessoa, ela tem 833 mil habitantes e nós temos mais de 1.400.000 cartões SUS. Porque qualquer pessoa hoje do interior do estado arruma um parente, arruma alguém que mora em João Pessoa e transfere o cartão SUS para poder ser atendido em João Pessoa. Então, a gente precisa levar essa saúde para o interior. A gente precisa levar a saúde para perto das pessoas, porque isso foi muito o que foi feito aqui em João Pessoa. A gente tentou levar o máximo que a gente pôde. Por exemplo, hoje em João Pessoa, que é algo que não existe em lugar nenhum do Brasil, nós temos exames de eletro nas unidades básicas de saúde. Então, para que as pessoas não precisem mais sair das suas casas e procurar uma policlínica, um hospital, nós estamos ofertando serviços perto da população que antes não existia e que também não é nem preconizado pelo Ministério da Saúde a obrigatoriedade disso. E aqui em João Pessoa a gente tem. Então, é essa busca que eu tenho certeza que junto com o veneziano, junto com o André e com o governador Cícero, a gente vai interiorizar a saúde. A gente vai levar, por exemplo, o Hospital Dia, que foi colocado aqui em João Pessoa, que são hospitais para pequenas cirurgias, exames como endoscopia, colonoscopia, que são exames que você faz de manhã ou pequenas cirurgias e no final do dia você já é liberado. Então, isso aqui foi super exitoso em João Pessoa, a gente vai levar também isso para o interior. Temos situações aqui que só em João Pessoa, como, por exemplo, o Centro Multiprofissional de Doenças Raras, que existe aqui em João Pessoa e que é referência para o país inteiro. Nós vamos também ter esse cuidado, esse carinho, que são com as crianças, nesse caso específico de doenças raras, mas também com as crianças com autismo, que aqui em João Pessoa, nessa gestão, são muito bem cuidadas, não só na parte da saúde, mas também na parte de educação. Né? Acho que todos sabem que aqui nós temos cuidadores, nós temos mais de 3.000 cuidadores nas escolas do município de João Pessoa para as crianças autistas. Aqui, os pais estão deixando os filhos saírem das escolas particulares para virem para a escola pública, porque tem o cuidado, tem o carinho. Então, é isso que a gente quer levar para todo o estado. A gente quer que o desenvolvimento que João Pessoa teve chegue nos 4 cantos da Paraíba. E o trabalho do senador também é importante porque ele tem que trabalhar por todos os municípios. Por exemplo, você tem uma experiência como secretária de saúde de João Pessoa. Como é que foi a convivência, por exemplo, com a questão da liberação de recursos por parte do senador veneziano? Sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer, hoje em dia o executivo ele não trabalha sem o legislativo. É impossível hoje você fazer gestão se você não tiver o apoio dos deputados, dos vereadores e dos senadores. Então, assim, eu tive nesse período, enquanto secretária, todo o apoio que a gente precisou de veneziano em Brasília, a gente sempre pôde contar com ele. Em todos os momentos, o que a gente precisava no Ministério da Saúde ou em qualquer outro ministério, veneziano estava sempre disposto a nos ajudar. Então, assim, isso é algo que nos fortalece, porque, de fato, ninguém hoje, eu sei que muitas pessoas aqui estão me vendo, a gestão pública não consegue fazer sozinha, só o executivo. A gente precisa de todo o legislativo, tanto na parte de destinação de emendas, como também nos projetos de lei, para tornar a administração mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, para poder o povo ter o resultado. Então, é muito importante. O veneziano esteve o tempo inteiro. Ele conseguiu muitos recursos para a gente na saúde. João Pessoa, aliás, os 223 municípios da Paraíba têm o trabalho do veneziano. Eu posso falar com mais propriedade de João Pessoa, né, porque eu tenho conhecimento de causa. E aqui foi veneziano, por exemplo, acho que todos vão se lembrar, aquela barreira do Castelo Branco, que não podia ter uma chuva, que a barreira tinha risco de desabamento. Foi veneziano que mandou 7 milhões na gestão do prefeito Cícero e
foi realizada a obra de lá. Foi veneziano também que fez um investimento de mais de 416 moradias, diminuindo o déficit habitacional da nossa cidade. Então, são de pessoas assim que a gente precisa para dar continuidade a esse trabalho e de conseguir, de fato, chegar em todos os municípios da Paraíba. E é importante ter essa questão do compromisso, né, com o cidadão, aquele cidadão que sai de casa na eleição para ir votar. É diferente de ter envolvimento com a política, né? Tem que ter compromisso e envolvimento, são coisas bem diferentes, né? Exatamente, e eu costumo dizer que esse período, toda vez que eu vou para alguma reunião, né, fazer alguma fala, eu digo, esse é um momento muito importante para a gente e a gente muitas vezes não valoriza, né, que é essa questão do voto. O voto da gente, ele é transformador, ele tem a capacidade de mudar o futuro da gente, o futuro dos nossos filhos, né, do nosso município, do nosso estado. Então é muito interessante que as pessoas tenham, de fato, né, esse comprometimento, esse compromisso com o Estado, com a situação, né, da sua cidade, do lugar que você vive. Então, mesmo que as pessoas não sejam envolvidas politicamente falando, todos nós somos seres políticos. Todos nós dependemos da política de alguma forma. Então, é um pedido que eu sempre faço, das pessoas, que as pessoas se envolvam realmente, que as pessoas elas saibam da importância que tem o voto delas e que elas façam disso o instrumento transformador, que ele de fato é. Como é que tem sido a convivência nas ruas com as pessoas? Vocês têm escutado as pessoas nas ruas, nessas caminhadas por todo o estado? Sim, a gente sempre, isso aí já é vamos dizer assim, uma bandeira e uma forma de fazer política, né, do governador Cícero e de todos nós. Política se faz assim, né, se faz na escuta, se faz no acolhimento. A gente só consegue fazer realmente as políticas públicas que interessam para a população se a gente escutar a população. Senão a gente não tem como fazer. E são essas caminhadas, essa visita, né, nas casas, no corpo a corpo, que a gente vê a necessidade da população. Então, por andar, por sempre ter essa escuta do governador Cícero, é que a gente sabe a real necessidade. Então, a gente sabe o que esse Estado precisa e a gente vai agir exatamente onde está o problema. João Pessoa hoje acho que é a pérola do turismo no Brasil, né? Todo mundo voltando os olhos aqui para a nossa capital. O turismo também está em pauta na sua provável ida para o Senado? Não, todos os aspectos que melhorem a situação, né, da nossa cidade, do nosso estado, a gente vai estar voltado para isso. Porque o turismo mesmo de João Pessoa foi algo espetacular nesses últimos anos. Como você bem disse, João Pessoa hoje é a queridinha. A rede hoteleira de João Pessoa, ela tem lotação máxima em todos os feriados, né, em todos os eventos festivos. E isso traz emprego, isso traz renda, né, isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas daqui. Obviamente, tem um crescimento gigante e precisam ter gestores que consigam acompanhar isso aí também. Não só na parte do turismo, mas na parte de infraestrutura, porque as pessoas que moram aqui também precisam ter, né, a sua qualidade de vida. Então, assim, João Pessoa cresceu muito, está vista pelo Brasil e pelo mundo inteiro, e a gente quer exatamente isso, a gente quer que o Estado, ele tenha os seus setores reconhecidos, porque o nosso Estado é rico demais, né? Nós temos muitas riquezas, nós temos artesanato, nós temos agricultura, e cada setor e cada região tem a sua peculiaridade, e é isso que a gente tem que ir, sabendo de cada região o que é que a gente precisa investir para poder essas regiões também se desenvolverem como João Pessoa se desenvolveu. A rapidez desse desenvolvimento às vezes traz muitas mazelas, como a gente chama no jornalismo, questão de segurança, de infraestrutura, de engarrafamento, e João Pessoa sofre com tudo isso. O pessoense, o paraibano sofre com tudo isso também, né? Isso aí é um fato, né? Toda cidade que cresce, ela de fato precisa ter o acompanhamento. Mas até pela própria dinâmica da cidade, sim, né? A dinâmica da cidade faz com que isso vem sendo feito nessa gestão do prefeito Cícero, porque tem algo que é muito interessante. João Pessoa cresceu muito e quando o ex-prefeito Cícero entrou na gestão, João Pessoa, na parte da administração, ela estava defasada. Por exemplo, João Pessoa cresceu e não foram construídos mais PSFs. Então, quando a gente entrou, praticamente 30% da população de João Pessoa não tinha atenção básica, não tinha um PSF no seu bairro ou na sua área para ser atendido. Então, é muito importante e fundamental que a cidade ela acompanhe também na parte básica, na parte de infraestrutura, né? Como nós fizemos agora, nós precisamos, na verdade,
resolver um problema histórico que estava vindo, para poder, a partir daí, desenvolver, vamos dizer assim. A gente partiu para resolver o que era urgente, para depois começar a resolver o que era importante. Porque a urgência na saúde, ela trata de vidas, né? Então, muitas vezes, a gente não pode deixar de priorizar isso, né? A gente precisa realmente tocar no que é urgente, naquela necessidade. E estava, de fato, um caos a saúde de João Pessoa. Eram 58 unidades de saúde sem médico, não tinha medicamento, não tinha uma unidade de saúde com condições estruturais de atendimento. Eram todas morfadas, não tinha ar-condicionado. E hoje isso é uma realidade que não existe. Então a gente teve que partir do básico, dessa parte realmente de infraestrutura, para poder acolher essa população que antes não tinha nem para onde ir na atenção básica. Isso fora diversas outras medidas que foram tomadas na parte de média e alta complexidade. Então, de fato, a gente precisa de um gestor que ele tenha visão, que ele faça com que a cidade se desenvolva, mas também não esquecendo dessa parte, da infraestrutura, da população. E isso é muito importante, porque um item que você falou é a questão de segurança. É muito importante a união do Estado com o município, né, de poderem trabalhar juntos, de poder se ajudar, porque, por exemplo, a segurança pública, todos nós sabemos que é uma função, a função é do Estado. Mas a Prefeitura não deixa de fazer também sua parte, né? Nós temos aqui em João Pessoa mais de 3 mil câmeras de monitoramento, o Smart City, que toda a cidade hoje, né, ela tem câmeras e está disponível para o Estado, para poder utilizar essas câmeras. Mas se não existe essa afinidade, o trabalho não funciona. Então, João Pessoa pode contribuir muito com a tecnologia que a Guarda Municipal daqui hoje tem, com a segurança pública do Estado. Quer dizer, a própria Guarda Municipal é um elemento importantíssimo demais. Também, né, na união de forças. Exatamente, e a Guarda Municipal de João Pessoa ela cresceu muito nesses últimos anos, na parte de equipamento, na parte de valorização, né, a parte mesmo de salários da Guarda, do concurso que foi feito. Então, assim, quando existe a parceria com o governo do Estado, quem ganha é a população, quem ganha é a sociedade. E é isso, de fato, que a gente precisa. É importante falar a mesma língua, né? Exatamente. Tendo uma visão. Em relação à questão do abastecimento d'água no interior do estado, que é um dos grandes gargalos desse estado da Paraíba hoje, cidades pequenas que não têm água, tem gente que não tem água nas torneiras, tem gente até que não tem banheiro em casa, né? É incrível isso, achar que o banheiro é uma coisa tão comum nas construções, mas tem casa que não tem nem banheiro. Como é que vocês vão fazer para tentar minimizar esses problemas, até sanar esses problemas no interior do estado? O governador Cícero ele tem uma experiência muito grande nessa parte, porque enquanto ele foi ministro, né, no governo ainda de FHC, a parte da transposição do Rio São Francisco, existia uma alça que não estava sendo contemplada e foi projeto dele na época para trazer para cá. E hoje, ele, mais do que nunca, está vendo a realidade, que muito daquilo que foi projetado e programado naquela época não foi solucionado até hoje. Porque muito da parte que era responsabilidade do governo do Estado não foi feito. Então, o governo fez muita propaganda de que teve tal adutora em um lugar, em outro, e, de fato, não existiu. Na prática? Na prática, não chegou. Não chegou água na casa dos paraibanos. E agora, um problema maior e mais preocupante ainda foi a questão da Cagepa, né, da privatização da Cagepa, que tem um projeto aí de 30 anos, né, para essa parte de saneamento básico, que várias cidades não foram contempladas. Então, assim, essa questão da água é algo muito sério, mas que Veneziano, juntamente com Cícero, eu tenho certeza que a partir de 1º de janeiro, isso será solucionado a parte mesmo, ele já disse inúmeras vezes que a licitação vai ser cancelada, porque de fato venderam a Cagepa da noite para o dia, né, numa operação que até hoje ninguém entende, para uma empresa espanhola, que nem na Espanha ela pode participar de licitação. Então, de fato, é algo um pouco obscuro. E é inaceitável que nos dias de hoje as pessoas não tenham minimamente água para beber dentro de casa. E, se não me engano, são 75 municípios, né, que vão ser beneficiados. E o valor desse contrato de 30 anos, né, se você dividir o valor do contrato pelos 30 anos, para esse valor ser utilizado na área de saneamento básico é mínimo, né? É um investimento muito pequeno. Né? Exatamente. Então, é algo assim que precisa ser revisto
E é um dos grandes problemas hoje. Esse problema da água é porque a gente que vive aqui em João Pessoa, a gente não tem tanta noção. Mas até em João Pessoa mesmo, quem mora aqui já percebeu que depois da privatização, do que houve, vários bairros aqui em João Pessoa estão tendo problema também. Problemas que não existiam, a gente está tendo hoje em dia, com falta de água. Então, assim, realmente é seríssimo esse problema, mas eu tenho certeza que Cícero, com o veneziano, com o André, né, com essas pessoas, os deputados federais, os estaduais que estão aí com esse mesmo olhar, todos eles vão juntos resolver esse problema. Além de envolvimento com a política, você também tem sua vida pessoal. Quem é Janine Lucena? Boa. Eu começo dizendo que a minha maior e melhor função é a de mãe. Eu sou mãe de 2 crianças maravilhosas, Davi e Maria. Davi tem 17 anos, Maria tem 10. São, de fato, minha razão de viver. Eu sou formada em Direito, mas nunca cheguei a exercer porque, enquanto estava na faculdade, eu já comecei a colocar minha empresa, minha primeira empresa. E sou empresária há mais de 20 anos. Da iniciativa na área de alimentação, de fast food. Então, na iniciativa privada, eu estou há mais de 20 anos. Né? E nunca quis, de fato, participar da política ativamente, né? Como eu digo, na frente das atividades. Mas sempre estive envolvida nos bastidores, sempre participei. E meu pai sempre conta que eu tinha 10 anos de idade quando pedi para fazer o meu primeiro discurso. Foi um comício de Ronaldo, ainda, né, naquela época, 90, em Sousa, na terra da minha mãe. Eu tinha 10 anos de idade e, a partir dali, disse que eu comecei a pedir para fazer discursos e meio que já tinha mostrava um pouco essa veia política, mas também nunca tive interesse, de fato, de trabalhar assim. Mas essa parte de ajudar as pessoas, essa missão de ouvir, de acolher, isso sempre fez parte da vida da gente, da minha família como um todo. E sempre foi isso que nos moveu. Mas, assim, eu tive também muitas decepções nessa parte da política, pelo histórico do meu pai, pelo que ele viveu. E eu cheguei a ser contra ele voltar para a vida pública. Quando ele passou aquele período, né, fora, eu costumo dizer que foi o período mais tranquilo da nossa vida, onde a gente teve mais paz e, né, mais fortalecido como família. E quando foi para ele voltar, eu disse, se o senhor voltar, estou junto. Sou a primeira a puxar a bandeira. Agora, a minha vontade mesmo era que o senhor ficasse onde está. Mas eu percebi que o povo queria que ele voltasse. E aquilo ali passou a ser, de fato, a vontade da família inteira. Então, assim, Janine, para mim, o que mais importa na minha vida, realmente, é essa questão do servir, né, de ajudar mesmo as pessoas. E é isso que me sustenta e foi isso, por exemplo, que me fez aceitar ir para a Secretaria de Saúde do município. Porque ali eu vi que tinha uma possibilidade muito grande de eu ajudar as pessoas. Né? Talvez eu não tinha nem a dimensão do tanto que eu poderia ajudar e que hoje eu consigo enxergar isso. Mas foi uma experiência, foi o maior desafio da minha vida, sem dúvida alguma, a secretaria, mas ela me abriu um leque de opções e me fez ver que o quanto as pessoas precisam, né, da ajuda daqueles que podem ajudar. Então, hoje, para mim, como eu digo, eu tive essa missão e acho que eu continuo tendo a missão de poder escutar as pessoas, de poder ajudar, de poder fazer o bem. Que é isso que, para mim, eu acho que é o mais importante nessa vida, é a gente fazer, de fato, o bem. Você tem 2 filhos, a Maria tem 10 anos. Maria tem 10 e Davi Maria tem também, 17. por isso que eu decorei. Mas o seu filho, com 17 anos, ele tem vocação para a política? Totalmente. Até me assusta, porque, assim, ele... todos que o conhecem falam a mesma coisa. Ele é educado, ele entra em qualquer ambiente, ele tem um coração maravilhoso, pensa só em ajudar as pessoas. Então, todo mundo chega e vai, olha, o próximo está aí, o próximo está aí. E aí o coração de mãe já fica, né? Porque uma coisa é ser você, outra coisa é ser o filho. Se for pelo avô, o que a gente sente, eu acompanho, faço acompanhamento de rua na campanha, a gente vê a alegria que Cícero tem em cumprimentar as pessoas, e as pessoas também com Cícero, essa empatia, essa identificação, né? Ele é daquele jeito, não é porque é período político, nada disso. Inclusive na época que ele não era
não estava na vida pública, ele fazia as mesmas coisas que ele faz até hoje. De ir no mercado da Torre ou ali em Zuca, no mercado de Tambaú, tomar um café da manhã no sábado, 5 horas da manhã, sai 4h30 de casa para correr, pode dormir a hora que for, no outro dia está lá, 4h30 da manhã, ou na academia ou correndo. Então ele leva a mesma vida. E isso para mim, para os meus filhos, é um exemplo. Eu sou muito feliz e muito grata a Deus por ter esse exemplo dentro de casa. E essa felicidade também vai acontecer se seu filho disser, eu quero me candidatar? Agora você me pegou, mas assim, a felicidade vai ter. Se for para ele fazer o bem de fato, para ele servir, vai. Obviamente eu vou ficar apreensiva, né? Coração de mãe é diferente. Mas eu vou estar apoiando. Se for de fato uma missão, eu vou estar junto, sim. Quando você recebeu o convite do senador veneziano para ser a primeira suplente, qual foi sua reação? Aquele gelo na barriga, né? Porque, como eu disse, eu não tinha essa ideia de ser político realmente na frente, né? Sempre fiz essa parte da política, mas dos bastidores. Então, quando ele falou, eu disse, meu Jesus, e agora? Mas aí me veio de novo aquela ideia na cabeça. Isso é uma missão, né? Isso foi um chamado realmente para poder contribuir com a população. E eu aceitei por ter sido o veneziano que me convidou, porque eu já conhecia o trabalho dele, né? Como eu disse, eu tive a experiência do trabalho dele enquanto secretária de saúde, tive a experiência do trabalho dele na gestão do prefeito Cícero, né? Do que ele contribuiu, não só na saúde, mas nos outros âmbitos da gestão. Então, por ter sido ele, eu disse, aqui eu confio. Eu confio no trabalho dele, eu sei o que ele fez pelos 223 municípios e eu sei que eu vou conseguir fazer muito mais junto a ele. Então, assim, deu aquele frio, deu aquele, meu Deus, eu vou para isso aqui, mas enxerguei como missão. Mas você respondeu de bate pronto ou consultou alguém? Qual foi a primeira pessoa que você pensou, eu vou consultar? Quem foi que você consultou? Não, lá em casa a gente sempre é muito unido, sabe, assim, e as decisões são tomadas sempre em conjunto, é sempre escutado, meus 2 irmãos, né, Messinho e Mateus, Painho, Maninha e eu. Então, quando a gente teve a conversa com o Vené, ele anteriormente, ele teve a conversa com o Messinho, com o Painho, já para passar a ideia do que ele estava pensando, né? Então, quando chegou o convite a mim, já existia, né, já sabia que tinha essa possibilidade do convite. Então, de fato, eu aceitei de pronto e assim, de imediato, falei com a família toda, que a gente tem o grupo da família, aí é de uma vez só que a gente fala com todos ao mesmo tempo. Então, foi Maninha, Messinho, Mateus e Painho. E foi unanimidade? Todos concordaram. A gente sempre se apoia. Seu pai, Cícero Lucena, te aconselha em quê? Qual o mau conselho que ele te deu nessa campanha? Na verdade, meu pai, ele faz, são práticas de vida. Para mim, os maiores conselhos que ele dá é o exemplo dele, né? Então, assim, por exemplo, num momento como esse, de decidir ser suplente, é sempre assim, você está pronta, é uma missão. Você está pronta para isso? Você sabe que vão jogar pedras, você sabe que você vai ser vitrine, mas você sabe que a gente tem um Deus que é maior do que tudo isso. E é sempre nesse sentido. A gente vai, enfrenta, todos juntos. Porque a gente sabe que tem um Deus que é maior do que tudo isso. E a fé dele é algo constrangedor. A fé do meu pai é algo inabalável e que alimenta a gente diariamente. Então, assim, quando ele diz, né, pode-se ter como conselho, para mim é de fato um exemplo de vida. Mas vamos em frente. Podem jogar a pedra que for, porque o nosso Deus é maior do que tudo. E você está preparada? Pronta, preparada e querendo. Janine, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, para conhecer também um pouco da sua vida, do seu trabalho. A gente queria agradecer a sua presença mais uma vez e deixar as telas, as lentes aqui da nossa entrevista à disposição para suas despedidas. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com você aqui hoje, com vocês também.
E espero, de fato, que cada um aqui saiba da importância desse seu voto, né? O voto da gente é transformador, e aí eu faço um apelo especial para as mulheres. Nós somos maioria do eleitorado, certo? Hoje, no Brasil inteiro, nós mulheres somos a maioria, e é importante a gente dar o nosso voto. É importante a gente dar o voto para quem cuida da gente, para quem tem esse olhar de carinho, para quem pensa no futuro da gente. Então, eu conto com cada um de vocês para agora, no dia 4, a gente votar em quem realmente olha por a gente, em Vené, em André, em Cícero e em todos os candidatos que nos apoiam a deputado estadual e federal. Essa foi mais uma conversa aberta e você pode continuar acompanhando nossa programação nas redes sociais dos senadores Vené e André.